Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai responder uma questão de química da parcial online de 2020. Vamos ler agora a questão. O isótopo R3115, esse símbolo aqui, isso aqui se chama representação simbólica, tá? Que já vou explicar o que ela significa. Ele tá falando, o isótopo R3115 forma a molécula R2X3 e se sabe que contém 54 prótons e 56 nêutrons. Os átomos de X correspondem ao mesmo isótopo. A fórmula R2X3, indicando o símbolo dos elementos, selecione uma. Então, ele quer o símbolo dos elementos de R2X3. Então, eu preciso achar que é o R e que é o X, certo? Tá, então vamos por partes. Vamos organizar a questão, tá? O isótopo, ele dá esse isótopo aqui, R1531. Eu disse que isso daqui é representação simbólica. O que é uma representação simbólica? É quando eu tenho um elemento e esse elemento, símbolo químico, ele em cima é o número de massa e embaixo é o número atômico, tá? Então, voltando aqui, esse aqui é o número de massa. O número de massa a gente representa pela letrinha A, como a gente viu ali, ó, A. E o número atômico a gente representa pelo Z. Então, voltando aqui, esse aqui é Z, número de prótons, tá? Vamos continuar lendo a questão. Forma a molécula R2X3. Então, esse R aqui, ele vai formar a molécula, é isótopo, certo? Dessa molécula aqui, R2X3. Isótopo. O conceito de isótopo significa que iso é igual, topos é igual ao número de prótons. Eu coloquei aqui para a gente observar aqui. Isótopos significa igual ao número de prótons. O que significa igual ao número de prótons? O que é o número de prótons de um elemento químico? O número de prótons de um elemento químico, representada pela letrinha Z, é a identidade do elemento químico. Como assim? Eu acho um elemento químico qualquer pelo seu número de prótons, pelo seu número atômico ou pelo seu número de Z. Tudo isso é sinônimo. Vamos continuar lendo a questão para ver o que ele está dizendo. Ele está falando que essa molécula inteira de R2X3 tem um total de 54 prótons, ou seja, que Z da molécula total é 54 prótons, enquanto a molécula total tem 56 também nêutrons. Então, é o número de nêutrons totais dessa molécula aqui. Só que a gente já sabe quem é R. Por que a gente já sabe quem é R? Fácil, porque se ele deu o número de Z de R, ele deu a identidade do elemento. Ou seja, ele deu quem é esse elemento. Então, eu venho e procuro aqui em número atômico é a mesma coisa que o número de Z, que é a mesma coisa que o número de prótons dos elementos. Então, eu tenho que procurar o 15. Então, eu venho aqui, ó. 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15. O 15, a gente acabou de descobrir que o 15 é o fósforo. Então, quem tem número atômico, o único elemento da tabela periódica inteira que tem número atômico 15 é o fósforo. Então, a gente volta lá. Então, a gente já achou quem é R. A gente achou que R é igual a P.
ou seja, é igual ao fósforo. Então, eu já descarto a A, a B, eu fico entre a C e a D, tá? Como que eu faço agora para achar o outro elemento? Se eu tenho um número, sei que o número R, elemento R, equivale ao fósforo e ele tem 15 números de prótons, eu consigo pegar essa relaçãozinha aqui, porque ele tem o número de prótons totais da molécula. Se eu tenho o número de prótons totais da molécula e eu tenho o número de prótons do elemento R, então eu consigo achar o número de prótons do elemento X. Vou fazer uma formulinha aqui para a gente entender isso melhor. Número de prótons totais da molécula inteira, dessa molécula inteira aqui de R2X3, é igual ao número de prótons do elemento fósforo, só que 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque eu tenho 2 átomos de fósforo, é P2X3, onde que X eu ainda não sei qual elemento que é o que a gente está tentando descobrir. Então, o número total de prótons totais de R2X3 é igual a 2 vezes o número de prótons mais 3 vezes o número de prótons do elemento X. Então, eu vou repetir aqui, ó. Prótons totais é igual da molécula inteira, é igual a 2 vezes, por que esse 2 vezes? Porque eu tenho 2 átomos do elemento R, do número de prótons de fósforo, mais 3 vezes, por que 3? Porque aqui tem 3 átomos desse elemento, de prótons de X. Prótons de X é o que a gente vai descobrir. Por que a gente vai descobrir os prótons de X? Porque se a gente descobre o próton de qualquer elemento, a gente identifica o quê? A gente identifica o elemento. A gente vai na tabela periódica e procura quem que é. Então, vamos lá. Número de prótons totais, ali está dizendo que é 54, que é igual a 2 vezes número de prótons de fósforo, que a gente viu que é 15, mais 3 vezes número de prótons do elemento X, que a gente vai descobrir qual é. 54 é igual a 2 vezes 15, 30, mais 3 vezes número de prótons de X. 54 menos 30 é igual a 3 vezes o número de prótons de X. Isso aqui é uma regrinha, uma equaçãozinha normal, certo? Eu passei o 30 para lá subtraindo. 54 menos 30, isso aqui é igual a 24, igual a 3 vezes o prótons de X. Agora, o 3 está multiplicando, agora eu vou passar o 3 dividindo aqui. Então, 24 divididos por 3 é igual ao número de prótons do elemento X. 24 divididos por 3 é igual a 8. 8 igual ao elemento de prótons de X. Então, a gente agora achou que o número de prótons, o número atômico do elemento X é 8. Então, a gente vai na tabela periódica e vê que esse é o... Procura os números atômicos, onde a gente vê número atômico aqui em cima. A gente vai procurando e vê que quem tem 8, o único elemento da tabela periódica inteira que tem 8 de número atômico é o oxigênio. Então, a gente descobre que esse elemento X é o oxigênio. Portanto, a gente escreve aqui X é igual ao oxígeno, certo? Então, se a gente agora sabe que quem é quem, a gente faz que P2O3. Da onde que veio essa fórmula aqui? Lá do início, certo? Aqui, ó. Fósforo 2O3. A resposta da questão tá em C. Beleza? Questões, dúvidas, perguntas, pode me mandar aí nos comentários.